Está no ar, o Jornal do Senado. Senado aprova projetos que protegem crianças e adolescentes contra crimes de pedofilia e exploração sexual. Segue para plenário o projeto que dá à vítima de estupro possibilidade de denunciar a agressão a qualquer tempo. Senadores criticam o teor machista e racista de palestras do deputado federal Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Seguem para a sanção presidencial 2 projetos aprovados hoje pelo Senado que protegem crianças e adolescentes de crimes como pedofilia e exploração sexual. Um deles, de autoria da CPI da pedofilia do Senado, permite a infiltração de policiais na internet para investigar crimes contra a dignidade sexual de criança ou adolescente. Repórter Paula Groba. Pelo texto, os agentes somente poderão fazer este tipo de investigação por meio de autorização judicial fundamentada, ouvido o Ministério Público. O prazo é de 90 dias prorrogáveis. Na avaliação do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que presidiu a CPI da pedofilia entre 2008 e 2010 no Senado, a aprovação de propostas como esta contribui para o combate a este tipo de crime no país. Ao encerrar a CPI da pedofilia, 3 anos depois, o Brasil se tornou o 21º país com uma legislação avançada no combate ao crime de violência e de abuso contra a criança. O plenário ainda aprovou a proposta que modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente, definindo a perda de bens utilizados por quem explora sexualmente crianças e adolescentes. A penalidade seria acrescentada ao artigo da lei sobre este tipo de crime, que já prevê pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa. A relatora do projeto, senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, exemplifica como a regra será aplicada na prática. Uma pessoa que é proprietário de uma casa e usa a sua casa para fazer prostíbulo, para exploração sexual da criança e do adolescente, além da prisão, além da multa, se ele for dono daquele imóvel, ele vai perder a casa. Os recursos serão revertidos para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do estado onde ocorrer o crime. Os senadores aprovaram também um projeto que retira da base de cálculo do Imposto sobre Serviços os valores referentes às passagens, hotéis, passeios e excursões em pacotes turísticos, quando contratados por agência de viagem que faz a intermediação entre fornecedores e consumidores. Dessa forma, o ISS será calculado apenas com base na comissão dos serviços prestados pela agência de viagem e no valor agregado ao preço de custo dos serviços. A proposta, que segue para análise da Câmara dos Deputados, tem como objetivo padronizar a cobrança do imposto feita em alguns municípios, disse o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Muitas empresas fazem subcontratação ou recontratação de passagem de hotéis e isso, em tese, estava entrando na base de cálculo do pagamento do ISS, o que era injusto, porque isso não é receita da agência. A agência fica apenas com a comissão. Então nós estamos clarificando a legislação exatamente para dar condição de se cobre efetivamente o ISS sobre o ganho da agência. Comissões. E segue para a análise do plenário o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais que assegura às mulheres com câncer de mama o direito à cirurgia plástica reparadora nos 2 seios. Atualmente, a lei já assegura a reconstrução mamária no caso de mutilação total ou parcial, mas apenas da mama atingida pela doença. Repórter George Cardim. O relatório da senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, amplia o direito à cirurgia reparadora das mamas para as pacientes com câncer. O texto assegura a plástica nos 2 seios, mesmo se o tumor estiver restrito a apenas um. Também estabelece, como parte dos procedimentos, as reconstruções de areola e mamilos. Marta Suplicy disse que a cirurgia deve ser feita tanto pelo Sistema Único de Saúde como pelos planos de saúde e argumentou que o objetivo é garantir a simetria entre os seios. A mama reconstruída, ela nunca vai ser igual à mama que foi removida. Nesse sentido, procedimentos de redução, elevação ou aumento podem sim ser indicados para a mama oposta, de forma a manter a simetria entre elas. O projeto também estabelece que a cirurgia restauradora deve ser feita com indicação médica e autorização da mulher, e, se possível, no mesmo momento da retirada do câncer, para evitar que a paciente se submeta a 2 riscos cirúrgicos.
Também seguiu para a análise do plenário a proposta de emenda à Constituição que torna o crime de estupro imprescritível. Assim, as mulheres vítimas não terão limite de prazo após a prática do crime para comunicar o fato às autoridades investigadoras, como explicou a relatora da proposta, a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Eu tive o cuidado de colocar no parecer um paralelo com o crime de racismo, justamente porque, da mesma forma como o racismo no passado, a pessoa que sofria esse tipo de discriminação levava muito tempo para elaborar e ter coragem, porque achava que ia simplesmente revitimizá-lo, da mesma forma o estupro. E o plenário do Senado vai analisar projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça, que reúne em apenas um documento os dados biométricos e civis, como Registro Geral, Carteira Nacional de Habilitação, Título de Eleitor e CPF. Repórter Larissa Bortoni. A Identificação Nacional, ou DIN, terá o CPF como base para o registro da pessoa e vai reunir em apenas um documento dados biométricos e civis, como RG, Carteira Nacional de Habilitação e Título de Eleitor. A criação da Identificação Civil Nacional também está prevista no projeto e tem o objetivo de reunir as referências de cada cidadão. O suporte dos dados será organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral e o acesso será franqueado à União, aos estados e ao Distrito Federal, aos municípios e ao Poder Legislativo. A integração vai acontecer ainda com os registros biométricos das polícias federal e civil. O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, explicou que, caso se torne realidade com a aprovação pelo plenário do Senado e a sanção presidencial, o documento único vai trazer benefícios a todos. Para evitar fraudes, diminuir a criminalidade, permitir que arquivos e cadastros entre os estados da União e até com os municípios comuniquem entre si, especialmente com dados mais confiáveis baseados na biometria. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que o fim do programa Ciência Sem Fronteiras, que levou 100 mil estudantes brasileiros para estudar fora do país, é mais um episódio da destruição em larga escala que está em curso na educação. Assim como na saúde, se pretende acabar com o SUS para jogar a população nas mãos dos planos privados, na educação, a ideia é acabar com as instituições públicas para que todo mundo recorra a faculdades pagas. Mas, na opinião do senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, é preciso reformular o programa Ciência Sem Fronteiras. Um jovem hoje que vai fazer um ano de uma faculdade no exterior, ele custa R$ 114.752. Qual é o resultado disso? Quase nenhum. Porque os alunos não são monitorados, não são acompanhados. O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, lamentou os altos índices de violência no Brasil. E isso, na opinião dele, acontece por causa do aumento do número de pessoas sem perspectiva de vida no país, que acabam seduzidas pelo tráfico de drogas e pela marginalidade. O Brasil apareceu em primeiro lugar entre os países no ranking mundial de assassinatos em 2015, com 29 casos para cada 100 mil habitantes, índice considerado epidêmico pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Em Santa Catarina, esse índice foi de 12,9 mortes no ano passado. Os senadores criticaram hoje em plenário o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, por ele ter depreciado as mulheres, os indígenas e os quilombolas em palestra proferida ontem no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro. Sem querer citar o nome do político, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, disse que esse tipo de comportamento é um atentado à liberdade e à democracia. Neste momento, e cada vez mais, agride direitos e princípios que estão na Constituição do Brasil e que, portanto, ao fazer isto, comete crime. É preciso barrar esse tipo de posicionamento com o nosso protesto para que amanhã nós não possamos ter que enfrentar situação de agravamento às liberdades políticas neste país. E o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, pediu voto de censura do Senado às declarações de Jair Bolsonaro. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Antônio Carlos Soares. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite.